Tem carro no Brasil valorizando na FIP. E não é carro clássico não, é elétrico popular. BYD Dolphin Mini subiu na tabela FIP de novo e atualmente está quase impossível de achar esse carro no mercado de usados. Hoje você vai entender os 4 motivos que estão fazendo o Dolphin Mini ser o reizinho da FIP e eu vou te contar se tem um jeito de pagar menos nele ou se a tendência é só subir. Fala galera, beleza? Dolphin Dicas na área, trazendo mais um conteúdo para vocês. Senta o dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos. Siga lá no Instagram, dificilmente eu divulgo o Instagram aqui, nosso Instagram, @Dolphin Dicas. Lá a gente posta conteúdo diário sobre o nosso dia a dia com o BYD Dolphin Mini. Sempre muito importante o engajamento de vocês. Hoje nós vamos falar de um fenômeno que está acontecendo aí no mercado de usados. O BYD Dolphin Mini, mais uma vez, subiu na tabela FIP, com mais de R$1.000 só nesse mês. A tabela FIP do carro chegando próximo de R$108.000, uma diferença cada vez menor aí entre o usado e o novo. Esse carro que estava com a tabela FIP em 102 mil em dezembro, vai chegando em 108, mais de R$6.000 em valorização da tabela FIP em apenas 7 meses. E muita gente relatando que está praticamente impossível de encontrar esse carro no mercado de usados. Quando pesquisa não se encontra, quando se encontra se vende muito rápido. E a gente vai entender exatamente o que está acontecendo, por que o BYD Dolphin Mini está tão valorizado no mercado. Bom pessoal, o primeiro grande motivo e mais óbvio é a famosa oferta e demanda. Como a gente sabe, isso define praticamente o valor de qualquer coisa. Se algo tem muita gente procurando e pouca gente vendendo, isso tende a se valorizar. Muita gente está querendo o Dolphin Mini para ser um carro hypado, na moda, né? Um carro em alta nesse momento do mercado, e de uma fabricante que já ganhou status de marca. Hoje a BYD, assim como acontece com várias marcas premium como Apple, como outras fabricantes premium de carros aqui no Brasil, ela já se consolidou até pelo tamanho, pela grandeza que ela se expandiu e que ela entrou no país e o investimento que fez. Então muita gente quer ter um BYD e muita gente precisa de um BYD Dolphin Mini, até porque ele é o carro de entrada da marca, é o carro mais acessível em valor, né, para você poder ter e usufruir de um BYD, de uma bateria Blade. E a gente vê que praticamente todo o público de pessoas que trabalham em locais distantes ou precisam rodar muito com o carro já está no mínimo cogitando um BYD Dolphin Mini. Praticamente todos os motoristas de Uber, que até mencionou num vídeo aqui, está bem inviável para eles trabalharem com carro a combustão e já estão percebendo que a única maneira é trabalhar com carro elétrico, e o BYD Dolphin Mini acaba sendo o elétrico que oferece mais pelo menor preço, né? A gente tem muitas empresas, né? Eu tenho visto bastante empresa comprando o Dolphin Mini para ser aquele carro que roda bastante, né? Tirando aquele custo, né? A empresa, em vez de gastar o valor da parcela do carro que ela vai comprar e mais o combustível mensal altíssimo de um veículo que foi comprado para rodar muito, né, de maneira comercial, ela compra um Dolphin Mini, paga uma parcela às vezes um pouco maior, mas aí não tem o custo de combustível, o custo de energia é 90% menor, como a gente já mostrou nesse outro vídeo aqui, que fala quanto que eu gasto para poder rodar 135 km todos os dias para ir até o trabalho com o meu BYD Dolphin Mini. Muita gente aprendeu a fazer essa conta, e aí nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas que estão interessadas nesse carro. O termo Dolphin Mini é um dos mais pesquisados no Google na categoria automotiva, e hoje, além das quase 40 mil unidades que a BYD já vendeu desse carro aqui no Brasil, e mais de 1 milhão de unidades pelo mundo, tem muita gente que ainda não tem o carro, mas está muito interessada procurando e buscando por ele. Então, se você está procurando um Dolphin Mini, você com certeza não está nem um pouco sozinho nessa empreitada. E essa seria a demanda pelo carro, né? Uma demanda altíssima, né, de interesse por ele. Mas aí a oferta não consegue suprir, porque é um carro novo também, isso é um grande motivo, né? Mas também porque os proprietários não querem vender. O índice de satisfação de quem tem um Dolphin Mini geralmente é muito alto. Então muita gente resolveu um grande problema, que era o gasto com gasolina quando comprou esse carro, e não está nem um pouco afim de voltar para o carro a combustão. Outro carro elétrico da mesma faixa, entregando o mesmo tanto, não tem. A gente vai falar mais pra frente nesse vídeo sobre isso. Então simplesmente não tem por que a pessoa vender. Tem uma garantia enorme de 8 anos, ninguém quer vender praticamente o carro. E aí quando surge um ou outro ali que vai precisar vender o veículo, já tem ali uns 8 potenciais compradores em cima do cara querendo comprar, né? Você que está procurando aí, eu tenho certeza que você já passou pela situação de encontrar um Dolphin Mini e alguns minutos depois de ser anunciado ele já estava vendido. Então a oferta desse carro usado não compensa nem próximo da demanda, e com o tempo as pessoas vão percebendo que podem cobrar um preço maior
porque tem tanta gente interessada que as pessoas pagariam mais para poder conseguir comprar, já que não é nem falando de preço, né? Tem gente querendo comprar o carro e não consegue. Então, conseguir comprar esse carro usado já seria uma vantagem. Quanto mais achar preço baixo ainda. Então com um preço moderadamente alto, você consegue vender com certa facilidade. E é por isso que esse carro não para nos classificados à venda. Ele vende muito fácil. O segundo motivo é a confiabilidade desse carro. É um carro extremamente confiável. Primeiro pelo motivo que a gente já falou, a BYD é uma gigante, todo mundo percebeu o nível de investimento que a BYD tem, tempo de pesquisa que ela tem na área de baterias, então ela virou uma referência, a bateria Blade, né? E as pessoas não querem ter dor de cabeça, elas querem algo confiável, que não dê trabalho. E quando se fala de carros elétricos é muito difícil conquistar isso. A BYD acabou entrando como vanguarda disso. E aí a montadora oferece 8 anos de garantia na bateria do carro, que era uma polêmica, sem limite de quilometragem. Então você pode rodar 2 milhões de quilômetros em 8 anos que você está garantido. E até para motorista Uber, que tem limite de quilometragem, é um limite de 500.000 de quilômetros, né? Uma quilometragem que 99,9% das pessoas, nem motorista de Uber, atinge com um carro antes de vender ele. Então, 8 anos de garantia. Para Uber também, e 500.000 de limite, nenhuma outra dá uma garantia nem parecida. A maioria fica ali em 100, 150 mil quilômetros. A maioria põe limite até para quem não tem uso particular. Então isso dá o quê de confiabilidade que aumenta muito o interesse pelo carro. Uma sensação de investimento seguro, né? Fora o fato do carro em um ano ter vendido mais de 1 milhão de unidades pelo mundo e no Brasil chegando a 40 mil unidades vendidas, é muita coisa para um carro elétrico recente com um pouco mais de um ano no nosso mercado. As pessoas sabem que a oferta de peça, de mão de obra especializada depende de quanto um carro é vendido, é por isso que populares fazem tanto sucesso. E aí quando o pessoal vê muito desse carro sendo vendido, vê esses números que a gente está falando aqui, fala o carro não vai ser nichadinho, ter poucas vendas, ser um carro de difícil acesso, ele vai se popularizando, sendo um veículo mais confiável para ter peças barateadas lá na frente, para ter muita gente que sabe mexer com o carro, porque as pessoas se especializam no que vende muito e o BYD Dolphin Mini vende muito e cada vez cresce mais as vendas desse veículo. A gente não sabe nem aonde vai parar isso. Motivo número 3, não tem concorrência. Pessoal, não existe praticamente um concorrente de verdade para o BYD Dolphin Mini, né? Até existe o Renault Kwid E-Tech, mas ele é um carro que é vendido por R$93 mil, enquanto o BYD Dolphin Mini está de R$119.900, quase R$30 mil de diferença entre os veículos, e mesmo assim o Dolphin Mini vende absurdamente mais. O Kwid mal vendeu 1.000 unidades, enquanto o Dolphin vendeu 40 mil unidades, justamente porque o Kwid é um carro extremamente inferior, incomparável em tecnologia, incomparável em acabamento, né? Um carro de plástico, o outro com materiais sofisticados, couro, detalhes em alcântara. Não são carros comparáveis, a gente até fez um vídeo aqui comparando o Dolphin Mini com o Kwid, então praticamente não é um concorrente. E os carros que estão acima dessa faixa também não são concorrentes, né? São carros 30 mil mais caros, né? É o caso do Ora 03 Skin e do próprio BYD Dolphin GS. E inclusive o BYD Dolphin Mini não perde tanto nem para esses carros, perde talvez em potência, em espaço interno, mas não por muito também. Em alguns casos, falando do mercado de usado, o Dolphin Mini entregava até mais tecnologia do que o Dolphin GS, né, trazendo carregamento à indução, os bancos com ajuste elétrico e tal, coisas que não tinham nem no Dolphin GS, uma autonomia parecida, né, o Dolphin Mini aqui entregando praticamente a mesma autonomia do Dolphin GS, entregando até mais autonomia do que o Ora, então assim, praticamente ele se assemelha com esses veículos 30 mil mais caros. Então é óbvio que esses carros não conseguem roubar a venda, né, do Dolphin Mini, porque eles são mais caros, são para outro público, e o Dolphin Mini chega bem perto deles, mesmo custando 30 mil mais barato. Então nada de braçada sozinho nessa faixa de 119 mil. Ninguém entrega o que o BYD Dolphin Mini entrega em custo-benefício nessa faixa de preço. Quando surgem novos modelos que são falados que vão ser lançados aí, a gente vê os preços, todos vão lá para a faixa dos 150, 160 mil. Ninguém consegue trazer um carro de 115, 119 mil que tenha tudo que tem no Dolphin Mini. Então é praticamente um carro sem concorrente. Não tem muito o que pensar quando a pessoa está em busca de um carro elétrico bom e confiável, ela vai acabar caindo em BYD Dolphin Mini. Não tem ninguém para dividir essa fatia desse mercado enorme que está aparecendo aí para esse tipo de modelo. Lembrando que tudo isso até agora, né? A gente falou nesse vídeo aqui que o MG4 está vindo aí e promete ser um concorrente à altura no preço e na qualidade com o BYD Dolphin Mini. E aí talvez mude esse cenário, mas por enquanto o Dolphin está tranquilo, sem concorrente à altura. E o motivo número 4, pessoal, propaganda espontânea. A BYD investe muito em propaganda, a gente já viu várias vezes aí, utilizando grandes programas de TV e tal, mas a maior propaganda que o Dolphin Mini tem é a dos próprios proprietários, que estão extremamente satisfeitos.
O YouTube tá recheado de conteúdo de dono de BYD Dolphin Mini satisfeito, elogiando, falando bem do carro, e isso chama muita atenção. Justamente porque esse carro democratizou o acesso a muitas tecnologias que eram de luxo, né? O carro tem uma pegada, um estilo de carro de luxo, e ele trouxe isso para quem às vezes tinha um carro velho, porque gastava muito, rodava muito, e tinha que deixar lá o valor de outro carro no posto de gasolina, e simplesmente direcionando o que gastava no posto de gasolina para a aquisição de seu veículo, conseguiu ter acesso a um carro muito superior ao que tinha antes. Isso causa essa satisfação que os donos têm. E quando você está muito satisfeito com algo, você quer mostrar, você quer contar, você quer falar o tempo todo que você está muito satisfeito. É por isso que tem tanto conteúdo. É aquela velha frase que falam, né? Só fala mal do Dolphin Mini quem não tem. Quem tem 99,9% está satisfeito, fala pelos cotovelos o tempo todo que está muito feliz com o carro. E isso aí se chama mídia espontânea, né? Quando a qualidade do seu produto faz com que as próprias pessoas divulguem ele de graça para você. E as pessoas que estão acompanhando percebem quando é uma satisfação, elas conseguem farejar uma satisfação genuína, quando tem alguém muito feliz com algo de verdade, e elas também querem sentir isso, porque todo mundo já sentiu muita felicidade com uma compra que fez. Então o tempo todo eu vejo esse tipo de conteúdo. Esses dias mesmo estava no grupo do WhatsApp aqui dos membros do canal, e um usuário estava falando que foi assistir um filme com a família no cinema, deixou o carro carregando, né? O filme tem 2 horas, você chega lá 1 hora antes para comer alguma coisa, leva mais um tempinho para chegar até o estacionamento, e aí ele chegou lá, o carro estava 100% carregado, então ele assistiu o filme, encheu o tanque, né? Encheu a bateria, saiu de lá com 400 km de autonomia, pagou R$ 10 de estacionamento e de bateria cheia, e estava muito feliz, e não era nada patrocinado, comprado, ele estava simplesmente falando, pessoal, nossa, que maravilha, como é bom ter esse carro. E geralmente é o que todo mundo vai ouvir quando conversar com um dono de BYD Dolphin Mini, e isso só aumenta a demanda, mais pessoas interessadas querendo fazer parte desse time, querendo sentir essa satisfação. É uma das primeiras coisas que as pessoas pesquisam, né, quando vão comprar alguma coisa, as avaliações, o que quem comprou está sentindo, e aí praticamente unânime que está todo mundo extremamente feliz e radiante. Até por muitas vezes ser uma troca, como eu falei, muito discrepante, né, saindo de um carro comum para um carro top, simplesmente porque deixaram de ter um custo que elas estavam acostumadas a sempre ter, né? Então é impossível não ficar extremamente satisfeito com isso e querer contar para mais alguma pessoa. Dono realmente insatisfeito, eu particularmente nunca vi, assim, que não quer, que quer se livrar do carro, então isso só aumenta lá o item número 1, a demanda de gente querendo o carro, e aí a oferta não compensa, e aí o carro sobe de preço. Então, pessoal, por esses motivos que o carro não para de subir na tabela FIPE, mais um mês subindo R$ 1.000, chegando a R$ 108.000 aí na tabela FIPE. Como eu falei, é um carro que em dezembro estava a 102, né? Vocês vão ver aí os gráficos que eu vou colocar de subida, mais de R$ 6.000 em 7 meses. Muitos compradores reclamando, mas o valor do novo não compensa, não tem jeito, o cara anuncia no valor que ele quer e vende. A gente tem como referência a própria tabela Web Motors, né, que é o maior marketplace automotivo que existe. Lá eles têm a tabela FIPE e eles mostram a tabela Web Motors, que é pelo valor que o carro é vendido em média dentro do marketplace da Web Motors, e aí vocês veem lá que o carro geralmente é vendido acima da FIPE, bem acima da FIPE. Então não bastava estar com a FIPE alta, geralmente o dono pede mais que a FIPE lá e vende, né? A maioria vende, por isso que tem essa média na tabela Web Motors alta, e vende porque tem muita gente querendo comprar, não tem poucos querendo vender, e aí você anuncia e alguém vai pagar o valor que você está pedindo, não tem jeito. Bom, pessoal, então é isso, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o BYD Dolphin Mini tá caro demais ou ele vale cada centavo? Você que tá buscando o Dolphin Mini, me conta a sua experiência, tá realmente difícil de achar esse carro? Você que é dono, tá afim de vender, não tá nem um pouco afim? Se fosse vender, ia pedir acima da FIPE também? Interajam aí, vamos discutir esse assunto. Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.